Olá! Nesta unidade de aprendizagem, vamos tratar do princípio da intervenção mínima. Vamos começar com uma pergunta provocadora. Devemos utilizar o direito penal como instrumento para a prevenção de todas as lesões a direitos? Ou seja, quaisquer lesões a quaisquer direitos precisam do direito penal como instrumento para a sua prevenção? Vamos lá. Pois bem, vamos iniciar então o princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima não é novo. Ele é um princípio que remonta ao iluminismo e que foi tratado por pensadores ilustres como Montesquieu e Beccaria. O princípio da intervenção mínima está diretamente relacionado à ideia de humanização do direito penal que surgiu a partir do final da Idade Média. Ok. Essa ideia, princípio da intervenção mínima, se traduz através de uma outra ideia, que é a do direito penal mínimo. Então, o que é que essas ideias defendem? Defendem que o direito penal, como ele é um remédio sancionador extremo, né? A pena corporal, ou seja, a pena privativa de liberdade, são sinônimos. Pena corporal, pena privativa de liberdade, é um remédio sancionador extremo, que só deve ser utilizado para condutas de especial gravidade. Então, é a ideia de direito penal como última ratio, ou seja, a gente só vai se utilizar do direito penal quando outros instrumentais tenham se mostrado falhos ou insuficientes. Então, condutas especialmente graves para as quais uma sanção civil ou uma sanção administrativa seja insuficiente, ok? Enquanto você pudesse utilizar de outras espécies de sanção, você deve fazê-lo. Você só vai lançar mão do direito penal se realmente for uma conduta especialmente grave, ok? Vamos lá. O princípio da intervenção mínima, ele não tem previsão na Constituição. Ele é um princípio que tem relação com a política criminal. O que é política criminal, Ana Paula? A política criminal, ela estuda as estratégias, as melhores estratégias para lidar com o fenômeno da criminalidade, tá? Então, você pode ter uma política criminal de endurecimento em relação ao crime, ao criminoso, ou uma política criminal que pretende tratar aquele fenômeno de uma maneira diversa, acreditando que esse tratamento será igualmente eficaz, ok? Então, o princípio da intervenção mínima tem relação mais estreita com a política criminal, com essa ideia de humanização do direito penal, para que a gente não banalize a utilização do direito penal, para que a gente realmente só o empregue em condutas de especial gravidade. Ok, esse princípio da intervenção mínima, ele não tem previsão explícita, portanto, na Constituição, ele está mais ligado à política criminal, mas ele tem uma relação muito próxima com o princípio da proporcionalidade. O que é o princípio da proporcionalidade aqui no direito penal? Aqui no direito penal, o princípio da proporcionalidade exige que a pena cominada seja proporcional à gravidade do delito cometido. Tá? Então, essa ideia de proporcionalidade é o que está por trás da intervenção mínima. Quando a gente fala que o direito penal é um remédio muito amargo, que só deve ser utilizado para condutas muito graves, o que está por trás dessa ideia é a proporcionalidade, ok? Então, em direito penal, uma vez que o legislador opte por criminalizar uma determinada conduta,
Vamos trabalhar o princípio da proporcionalidade como? O legislador tem que manter uma proporcionalidade entre gravidade da conduta, pena cominada. E o aplicador também tem que prestar atenção no princípio da proporcionalidade. Como? Tem que manter uma proporcionalidade entre o fato, a gravidade do fato concreto ocorrido e a pena que ele vai aplicar na sua sentença. Ok? Tudo bem. O princípio da intervenção mínima, ele se materializa ou ele se desdobra em dois outros princípios importantíssimos, tá? Vamos lá. Quais são eles? Primeiro, o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade, ele incorpora a ideia de intervenção mínima. Como? Ele diz o seguinte: o direito penal só pode ser utilizado para hipóteses de especial gravidade. Ele não vai ser a resposta para todos os problemas da sociedade, ele é subsidiário. Ou seja, se essa primeira resposta mais leve não funcionar, então a gente usa esse remédio mais amargo aqui. Então, o princípio da subsidiariedade é uma materialização dessa ideia geral de intervenção mínima, tá? Ok. Então, uma vez que a gente tem aprendido que o direito penal não tem que cuidar de todas as lesões a direitos, só tem que cuidar daquelas especialmente graves, a gente percebe que a proteção que o direito penal dá a um determinado bem jurídico, ela não é homogênea. Ela é fragmentária. Como assim, Ana Paula? Vou explicar. Vamos pegar um determinado bem jurídico importante, o patrimônio. Será que o direito penal protege ou cuida ou se ocupa de todas as lesões ao patrimônio? Não. A ideia, a partir da intervenção mínima e da subsidiariedade, é a de que ele só vai cuidar e se ocupar daquelas condutas especialmente graves. Furto, roubo. Se eu sair do estúdio do curso ênfase e culposamente amassar o carro de alguém dirigindo o meu carro, isso é um dano culposo, não tem previsão no Código Penal, é atípico, só gera o dever de indenizar, só tem uma sanção civil. Então, vejam, a proteção que o direito penal dá ao patrimônio não é integral, ela é fragmentária, lacunosa, propositadamente. Por quê? Porque, repetindo, ele é um remédio muito amargo que a gente não vai usar para todos os problemas. Então, a gente tem aí dois princípios importantíssimos, subsidiariedade e fragmentariedade, que decorrem da ideia de intervenção mínima, materializam a ideia de intervenção mínima. Ok. Atenção, pessoal, não erre. Nem toda aplicação do princípio da proporcionalidade se relaciona com a ideia de intervenção mínima. Então, o que a gente aprendeu até aqui? A ideia de intervenção mínima tem por trás a ideia de proporcionalidade. Ok, mas nem toda aplicação da ideia de proporcionalidade é sinônimo de corporificar a ideia de intervenção mínima, tá? Então, o princípio da proporcionalidade em matéria penal, ele tem um espectro mais amplo. Exemplo. No artigo 273, parágrafo 1º, o Código Penal trata de condutas de falsificação ou adulteração de produtos medicinais e alimentícios. E no parágrafo 1º a gente tem algumas equiparações de condutas. E a pena desse artigo é altíssima. A pena desse tipo penal é altíssima. A pena mínima é 10 anos. Tá? O legislador, portanto,
quando combinou uma pena assim tão alta para esse tipo de conduta, ele não atentou para essa ideia de proporcionalidade. Por quê? Porque para o tráfico de drogas, que é um crime assemelhado e muito grave, a pena mínima é 5 anos, tá? Então, a jurisprudência, percebendo essa desproporcionalidade, reconheceu a inconstitucionalidade dessa sanção penal e aplica para essa hipótese, o 273, parágrafo 1º, a pena do crime de tráfico de drogas. Então vejam vocês que essa é uma ideia de proporcionalidade que não está relacionada diretamente com a intervenção mínima. Está relacionada àquela primeira ideia que nós trabalhamos de proporcionalidade entre uma relação de proporção entre uma conduta já criminalizada e a pena cominada em abstrato pelo legislador. Ok. Quem é o destinatário do princípio da intervenção mínima? Inicialmente, claro, o legislador, né? Inicialmente, o legislador. Então, cabe ao legislador apenas criminalizar condutas especialmente graves. Essa é a ideia. Se não é especialmente grave, deixa que outros ramos do direito cuidem dela. Ok. Mas esse princípio também é endereçado ao aplicador. Também é possível que o aplicador invoque a ideia de intervenção mínima para afastar a aplicação do direito penal a determinados grupos de casos. Um exemplo importante na prática. O crime de desobediência é muito amplo. Pratica desobediência quem desobedece a ordem de funcionário público, tá? Essa amplitude fez com que a jurisprudência, hoje pacífica e já há muito tempo pacífica, do STJ, sustentasse que só há crime de desobediência se, para aquele ato de desobedecer a uma ordem de funcionário público, não houver uma sanção extrapenal, civil ou administrativa. Se houver uma sanção extrapenal, civil ou administrativa, vamos imaginar uma multa, o juiz manda que a parte cumpra algo sob pena de multa. Se a parte não cumprir, há crime de desobediência? Não, porque há uma sanção extrapenal, tá? Essa jurisprudência tem como fundamento a ideia de intervenção mínima. Então, vamos usar o crime de desobediência apenas para aquelas hipóteses para as quais não haja previsão de sanções penais ou, sanções civis ou administrativas. Ok? Vamos lá. Então, vamos dar uma olhadinha num acórdão do STJ nesse sentido que eu acabo de mencionar para vocês. Atenção, então, à jurisprudência. Para a configuração do delito de desobediência, salvo se a lei ressalvar expressamente a possibilidade de cumulação de sanção de natureza civil ou administrativa com a de natureza penal, não basta apenas o não cumprimento de ordem legal, sendo indispensável que, além de legal a ordem, não haja sanção determinada em lei específica, tá? Então, pessoal, vejam vocês, somente haverá crime de desobediência em havendo uma sanção administrativa se a lei for expressa a respeito. E a lei costuma fazer isso dizendo assim, multa, vírgula, sem prejuízo do crime de desobediência. Se não houver essa previsão expressa que permita a cumulação, vamos aplicar a ideia de intervenção mínima e vamos aplicar apenas a sanção extrapenal. Ok. Prosseguindo.
essa ideia de intervenção mínima, como a gente viu, ela tem uma relação mais direta com a política criminal, com as estratégias de lidar com o fenômeno da criminalidade, com as estratégias de conformar o direito penal da forma mais correta possível, mais consentânea com princípios constitucionais, etc. Então tem a ver com a política criminal. E ela é inspiradora de outros princípios muito importantes. Então, é a ideia de intervenção mínima, por exemplo, que está por trás do princípio da insignificância, do princípio da lesividade, que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, e até mesmo do princípio da adequação social da conduta, tá? Então, a intervenção mínima é uma ideia mãe, digamos assim, que vai servir de base para vários outros institutos. Ok. Infelizmente, o direito penal da atualidade caminha num rumo oposto ao da intervenção mínima. Tá? Então, a gente viu que a intervenção mínima remonta ao iluminismo, às importantes ideias sobre a humanização do direito penal, mas, infelizmente, hoje, o direito penal está caminhando num rumo oposto. Em que sentido? Hoje, já há algumas décadas, a gente assiste a uma expansão do direito penal. Ao invés dele se reduzir aquele núcleo de condutas especialmente graves, o direito penal está se expandindo. Por quê? Qual é a explicação para esse fenômeno de expansão do direito penal? Há já há alguns anos uma sensação de insegurança crescente das pessoas em razão do surgimento de alguns riscos que eram inexistentes há algumas décadas atrás. Por exemplo, riscos nucleares, tá? Determinados riscos ao meio ambiente em razão de produtos poluentes que foram descobertos ou atividades novas do homem que podem colocar em risco de forma irreversível o meio ambiente, né? Então, esses novos riscos fizeram aumentar a sensação de insegurança das pessoas e houve, a partir daí, uma fuga para o direito penal. Eu estou me sentindo insegura, essa conduta gera riscos novos, graves, vamos usar o remédio mais poderoso que a gente tem, o direito penal. Então, há hoje uma fuga ao direito penal, que já foi detectada pela doutrina. O mais importante autor que trata desse tema é o Jesus Maria Silva Sanches. Ele tem um livrinho só sobre esse tema, a expansão do direito penal. Traduzido para o português, ele é um autor espanhol. Tá? E o que o Jesus Maria Silva Sanches aponta? Que essa expansão do direito penal, devida a essa sensação de insegurança em razão do surgimento desses novos riscos, se materializa em dois novos aspectos do direito penal. Então, vamos prestar atenção que esse conteúdo é importante. De que forma essa expansão do direito penal tem se materializado na conformação do direito penal? De que forma? Dois aspectos importantes. Primeiro, a gente tem assistido a uma administrativização do direito penal. Segundo, nós temos assistido à utilização crescente dos chamados delitos de acumulação. Vamos lá. O que é essa administrativização do direito penal? O direito penal ele está se aproximando do direito administrativo sancionador. Em que medida, Ana Paula? Bom, o direito penal clássico era um direito que
cuidava primordialmente de delitos de lesão, tá? Então, o principal no direito penal eram os crimes de lesão. Os crimes de perigo existiam? Existiam, mas eram menos importantes. Cada vez mais o direito penal hoje, com essa ideia do risco, do aumento dos riscos, está se tornando um direito da prevenção de riscos. Então, o direito penal migrou de um direito sancionador de lesões para um direito que cuida da prevenção de riscos mais gerais. Essa é uma ideia que antigamente era própria do direito administrativo sancionador. Então, lá no slide, a gente está vendo que houve uma transição do modelo de delitos de lesão para um modelo de delitos de perigo abstrato contra bens transindividuais. E com isso o direito penal está se aproximando muito do direito administrativo sancionador, está se expandindo e se aproximando muito dele, tá? Então a gente tem hoje um direito penal da prevenção, um direito que se ocupa da gestão de riscos gerais, ao invés de se ocupar de uma lesão concreta no caso concreto. Então, não vai interessar muito mais ao direito penal qual foi o prejuízo ou a lesão causada por você naquele fato concreto. Vai interessar punir essa conduta sempre, porque com isso a gente vai permitir a gestão de um determinado risco maior e geral. Vocês vão entender isso melhor agora, quando a gente falar dos delitos de acumulação. Essa administrativização do direito penal, ela permitiu o desenvolvimento dos chamados delitos de acumulação. Que delitos são esses, Ana Paula? São delitos que são utilizados para proteger bens transindividuais, tá? Tipo meio ambiente, né? Em que o que interessa não é a lesão concreta causada por aquela conduta. O que interessa é a possibilidade de a repetição daquelas condutas por acumulação gerar uma situação perigosa, tá? Então, se você pesca um único peixe no período de defeso, isso, em termos macro, é insignificante, mas não é essa a preocupação. A preocupação é que se milhões de pessoas pescarem um peixe no período de defeso naquele lugar, isso vai gerar um impacto importante. Então, os delitos de acumulação, eles são aqueles que são cunhados, conformados, pensados para proteger bens jurídicos transindividuais, tá? E que tratam de condutas que isoladamente não são perigosas, não são lesivas, não causam uma lesão importante, mas que em seu conjunto com outras que venham a repeti-la, tá? Podem causar uma lesão importante. Então, nesses delitos de acumulação, a gente analisa não a lesividade em concreto, mas um perigo que a repetição por outras pessoas daquela conduta possa causar, ok? Isso gerou uma expansão também do direito penal, da forma como ele era visto antigamente. Ok, pessoal.